Olá, irmãos, graça e a paz. Que Deus nos abençoe nesse dia. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 24. Nós leremos do versículo 1 ao verso 14. Gênesis 24, do verso 1 ao verso 14. O tema da nossa mensagem neste dia é Preocupações de um Pai Piedoso. Preocupações de um pai piedoso. Diz assim a palavra de Deus. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía. Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te não faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá minha parentela, e daí tomará esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu Abraão, cautela, não faça voltar para lá meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de proceder, e tomará de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acuda hoje, e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Preocupações de um pai piedoso. Alguém já disse que ser pai é padecer no paraíso. Uma das facetas de ser pai são as preocupações. Ainda que os filhos sejam já adultos, essas preocupações não somem, não desaparecem. Se você é mãe, se você é pai, você sabe disso. Há sempre preocupações de como será a vida do nosso filho, de como nossos filhos se encaminharão na vida, e isso muitas vezes nos traz angústia e nos traz alguns desafios. E esse texto é rico porque nós vemos a figura de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai dos que creem. E diz o texto que ele já está idoso, bem avançado em anos, e Deus em tudo havia abençoado. Mas faltava uma coisa. Ele olha para seu filho Isaque e vê Isaque solteiro, sem esposa, sem uma família, sem a possibilidade de perpetuar sua descendência. Abraão, então, vê-se diante de um cenário difícil. Ele precisa estar orientando o seu filho na decisão que ele deve tomar. Abraão, como pai e como um pai piedoso, se preocupa com a futura esposa de seu filho. Que valor e que ensinamento para nós. Muitos de nós deixam jovens, adolescentes à própria mercê, sem orientação, sem falar sobre essas coisas. Alguns pais acham que suas filhas não crescerão, muitas delas já moças, já bem avançadas, e ele não conversa sobre casamento com suas filhas, não conversa sobre referencial de homem. As mães que não conversam com suas filhas de como proceder em um futuro relacionamento, de que homem elas devem buscar no relacionamento, qual comportamento, qual padrão, tanto da esposa como de esposo, e vão deixando seus filhos serem guiados ao sabor dos ventos, muitas vezes sendo orientado ou pelas novelas ou pela colega ímpia que nada tem a ver com os padrões de Deus. Nós, como povo de Deus, precisamos estar como Abraão, preocupados em orientar os nossos filhos também nessa esfera da vida.
Se seu filho é adolescente, se sua filha já é adolescente, é dever seu já ir conversando com ele sobre estas coisas, falando com ele sobre o padrão de Deus, falando com ele sobre sexo, que na perspectiva de Deus o sexo deve ser dentro do casamento, para os casados, e que ele deve se reservar e se guardar no Senhor. Entender e conversar com ele sobre a importância de ter uma esposa, um esposo crente, porque se casar com um incrédulo é assumir um jugo desigual, isso vai trazer peso, sofrimento e angústia para a vida dele ou para a vida dela. Nós, como pai piedosos, precisamos aprender com Abraão a estarmos preocupados com essa orientação, com o que nossos filhos farão no futuro, com essa esfera importante de suas vidas, que serão seus cônjuges, que serão suas esposas e seus esposos. Perceba que Isaac não aprendeu essa lição com seu pai. Tanto é que Esaú casa com mulher cananeias e diz o texto da palavra de Deus que as esposas de Esaú são fonte de muita angústia para Isaac. Por quê, querido? A Bíblia é tremenda. Se seu filho, se sua filha casar com uma pessoa ruim, com uma pessoa ímpia, com uma pessoa maléfica, isso vai trazer tribulação até para a sua casa, mesmo que more distante. O sofrimento, a tristeza chegará também no seu lar. Por isso que nós precisamos estar atentos como Abraão a esta faceta e nos preocuparmos em também orientar nossos filhos nessa esfera. Abraão confia plenamente em Deus. E ele está claro no propósito. Quando o servo diz, levarei meu filho, ele diz, de forma alguma. Ele está preocupado em preservar seu filho das más influências de sua terra. Ele era pagão, sua terra é uma terra idólatra. Ele não criou Isaac assim. Ele tinha plena confiança de que Deus enviaria um anjo a guiar, a orientar o seu servo naquele propósito, porque Deus havia prometido que a descendência de Abraão seria poderosa, seria como a areia da praia, como as estrelas do céu. E se Deus havia prometido, ele iria cumprir, não havia necessidade de Isaac ir até aquela terra. E ele deixa claro isso e faz o servo jurar que traria uma esposa da sua parentela. E o servo faz o juramento. E a gente aprende uma coisa com o servo de Abraão. Como resolver esta preocupação? Como resolver essa equação? Difícil de fazer. Ele não resolve baseado na conta bancária da moça, se sua família é uma família influente politicamente, se essa moça tem diploma ou não. A preocupação dele é ser orientado por Deus. Olha que lição preciosa. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço d'água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo, ó Senhor Deus, meu Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor. Por favor, aquela moça que ia oferecer água para mim, também para os camelos, seja essa a esposa que o Senhor quer para Isaac. A arma que o servo de Abraão utiliza para saber quem seria a moça é a oração. Você tem orado por seus filhos, pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro cônjuge do seu filho, pelo futuro esposo de sua filha, pela futura esposa de seu filho. Sua filha talvez seja adolescente, seu filho talvez seja adolescente já grandinho. Está na hora de você começar a orar por isso. Está na hora de você começar a pensar, a conversar com ele ou com ela sobre isso. O servo de Abraão ora, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. A oração é a nossa maior arma contra a angústia, contra a aflição, contra todo tipo de embaraço. E ele mostra aqui uma coisa importante, ele se ajoelha junto com os camelos e ora, busca orientação em Deus. Quem será, meu Deus? O Senhor vai mostrar. E Deus mostra a Rebeca de uma forma sensacional. O sinal que o servo de Abraão mostra é um sinal muito sábio, porque um camelo pode ingerir até 95 litros de água. Ele levou 10 camelos. Você imagine o que é dar água a 10 camelos, ia exigir muito esforço. Ou seja, uma coisa ele tinha claro, aquela moça que se oferecesse para oferecer água também aos camelos, preguiça ela não tinha nenhuma, porque dar água a 10 camelos exigiria dela muito esforço. Se você é um pai piedoso, saiba, você tem que se preocupar com isso. Preocupar com o futuro dos seus filhos, com a parte financeira, com a parte emocional,
com a parte da sucessão da sua família. Quem será o pai de seus netos? Quem será a mãe de seus netos? Que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos aprender essas lições com o servo Abraão, em nome de Jesus.